Efésios capítulo de número 1, queridos. Vamos abrir a palavra de Deus nessa carta maravilhosa. Vamos aqui meditar um pouco. A mensagem dessa noite, queridos, ela é uma mensagem 3 em 1. Eu estava estudando e eu vejo que nessa mensagem dessa noite um pouco de escola bíblica, um pouco de doutrina e um pouco de palavra evangelística. É um pouco de cada. Escola bíblica, doutrina e uma palavra evangelística, tudo numa palavra só. Efésios capítulo de número 1, a partir do versículo de número 3. Amém? Os amados encontraram? Louvado seja Deus. Assim diz a palavra do nosso Deus. Versículo 3, Efésios capítulo 1. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória. Louvado seja Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, pela oportunidade, mas também eu não quero fazer uso dessa oportunidade, Deus, de qualquer jeito. Eu sei, meu Pai, que a honra aqui e a glória é para o Senhor, não é para homem, é por Deus que criou o homem. Por isso eu me coloco em tuas mãos e peço que o Senhor use de misericórdia para com a minha vida. E que o Senhor tenha liberdade de usar o meu coração, a minha mente, os meus lábios, para falar aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. E que toda honra, toda glória, mais uma vez eu quero frisar, seja a Ti, porque somente o Senhor é o único merecedor. Muito obrigado, Pai. Queridos, todo segmento, seja ele social, seja ele profissional, esportivo ou religioso, ele tem uma linguagem que só quem entende é quem faz parte daquele segmento, ou pelo menos quem está ali familiarizado com aquele segmento. Por exemplo, os teólogos, eles usam alguns termos que só quem conhece, só quem entende, são aquelas pessoas que estão familiarizadas com esses termos. Ou são teólogos, ou estudam, ou fazem parte daquele meio, para que possam entender, absorver o que eles estão falando. Os médicos, os advogados também usam termos que, se a gente não estiver inserido naquele meio, a gente não entende. Um dia eu estava assistindo um programa e trouxeram uma pneumologista, e aí ela estava falando de uma doença, e o nome dessa doença era pneumo ultramicroscópico silico-vulcano-coniótico. Aí eu, meu Deus, o que é isso? Aí ela começou a explicar que pneumo ultramicroscópico silico-vulcano-coniótico, a maior palavra da língua brasileira até agora, ela é uma doença respiratória provocada pela inalação daquela fumaça que sai dos vulcões. Então ela causa uma inflamação muito grave nos pulmões. Por isso que começa com pneumo ultramicroscópico silico-vulcano-coniótico. Então, quer dizer, se você não fizer parte daquele meio, você vai ficar boiando, como a gente fala aí. A gente não vai entender. Queridos, e com os crentes também não é diferente. Para entender a linguagem dos crentes, eu preciso fazer parte. Eu lembro que em 1995, quando eu recebi Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da minha vida, eu comecei a congregar numa igreja em Fortaleza, muito organizada, a primeira igreja batista de Fortaleza. Mas era uma igreja muito tradicional, e lá a gente não podia bater palmas, não podia glorificar a Deus, porque se você glorificasse a Deus, já olhavam assim para você. Não tinha aleluia, não tinha glória a Deus, não tinha nada disso. Não tinha palmas, não tinha nada disso. Mas eu sempre gostei mais de um lado daquele movimento, então comecei a andar mais com o pessoal pentecostal. E queridos, eu não entendia nada da linguagem deles. Eles me davam Pai do Senhor, varão. Varão? Eu não entendi o que era isso. Varão, deixa eu apresentar aqui, essa aqui é a minha varoa. Eu falo, não é mulher não agora?
Quando o irmão não estava bem com Deus, ele estava vivendo assim uma vida meio que dupla, né? Numa hora estava em paz com Deus, numa outra queria andar no pecado, o irmão chegava e dizia: esse daí precisa provar do prumo de Jeová. Eu ficava assim, mas eu não entendia nada. Prumo de Jeová? O irmão não estava lendo muito a Bíblia. O outro chegava e dizia: irmão, você tem que comer mais do rolo. Que diz, eu não entendia. Eu não entendi que quando o irmão estava cheio de unção, era o irmão canela de fogo. Eu não entendia nada disso. Com o tempo foi que eu fui ficando familiarizado com essas expressões, entendendo melhor. Mas eu lembro, queridos, que em meio a tudo isso, esses irmãos pentecostais, e depois eu saí dessa igreja e me tornei um pentecostal também, esses irmãos usavam muito uma expressão, que eles usavam assim com muita força. A expressão que eles usavam era: o sangue de Jesus tem poder. Quantos creem aqui que o sangue de Jesus tem poder? Louvado seja Deus. E eu vi eles usando essa expressão: o sangue de Jesus tem poder, de várias formas. Mas eu não entendia o que estava por trás de tudo isso. Quando o patrão era ruim, o outro dizia: o patrão chegou. Aí o outro se levantava e dizia: o sangue de Jesus tem poder. Se o menino era muito agitado, o pai ou a mãe dizia: esse menino é uma bênção, o sangue de Jesus tem poder sobre a vida desse menino. Se o marido ou a mulher não estava bem enquadrada ali dentro do que um outro cônjuge queria, aí ele dizia: o sangue de Jesus tem poder sobre a vida desse homem. Essa mulher, o sangue de Jesus tem poder sobre a vida dela. Mas eu não entendia o que estava por trás de tudo isso. E essa é uma expressão, queridos, que até os dias de hoje é uma expressão bastante usada. Semana passada mesmo eu já ouvi alguém fazendo uso dessa expressão em algum lugar. Mas, queridos, o que eu percebo em tudo isso é que, assim como eu naquela época, muitos têm feito uso dessa expressão: o sangue de Jesus tem poder, mas não sabem o que estão falando. Falam por falar. Mas se você perguntar: irmão, por que o sangue de Jesus tem poder? Alguns não sabem responder. Alguns estão usando essa expressão como um amuleto. Outros fazem uso dessa expressão, queridos, mas não entendem a profundidade daquilo que estão falando, não pararam para refletir no que está inserido em termos de poder e benefício nessa expressão, dessa realidade, nesse fato bíblico, é que o sangue de Jesus realmente ele tem poder. Mas muitos não entendem. Eu acho que diante daquilo que eu já falei aqui, os irmãos já entendem o que eu vou pregar nesta noite. Quem se arrisca a dizer sobre o que eu vou pregar nessa noite? Sobre o sangue de Jesus tem poder. Esse é o tema. Esse é o tema, queridos. Na verdade, queridos, eu quero juntamente com você fazer uso de alguns versículos, de alguns contextos da palavra de Deus, para que possamos refletir sobre a questão do sangue de Jesus, desse poder que há no sangue de Jesus. Olha, se o sangue de Jesus tem poder, como eu creio e você também, porque a Bíblia, ela deixa muito claro isso, então eu tenho que entender que esse sangue tem poder para quê? E é sobre isso que eu quero meditar com você nesta noite. O sangue de Jesus tem poder, mas para quê? Queridos, aqui nesse texto que a gente leu nessa noite, na abertura da palavra, a primeira coisa que eu vejo aqui sobre o poder que há no sangue de Jesus é que o sangue de Jesus tem poder para garantir a nossa redenção. Versículo de número 7 diz assim: no qual temos o que, queridos? A redenção pelo que? Seu sangue. Então, quando eu digo que o sangue de Jesus tem poder, eu estou dizendo que o sangue de Jesus Cristo é a garantia da nossa redenção. Agora vamos entender o que é redenção. Não é aquela cidade não, que tem o nome redenção, é uma outra coisa. Queridos, naquele tempo, alguém quando se tornava um escravo ou cativo,
e que alguém se compadecia desse escravo cativo e queria novamente tornar essa pessoa uma pessoa livre, a pessoa ia lá e pagava o preço da liberdade daquele escravo cativo. Então, ao pagar o preço, ela comprava de volta aquela pessoa, e aí ela poderia dizer para aquela pessoa: olha, eu te comprei de volta, mas eu te comprei para que você seja livre, portanto, agora vá viver a sua liberdade. Você não é mais escravo, você não é mais cativo, você é um livre. Queridos, isso para uma linguagem espiritual, nós vivíamos como cativos e escravos do pecado, cativos de um sistema mundano que não tem parte com Deus, escravos do diabo, escravos aos vícios, presos e cativos aos mais diversos tipos de vícios. Mas um dia o Senhor se compadeceu de nós, e Ele disse: olha, eu vou promover a liberdade dele, eu vou promover a liberdade dela. E aí Ele nos comprou de volta, nos comprou para Ele, para nos tirar da posição de escravo e de cativo, para sermos homens e mulheres, para sermos um rebanho, para sermos um povo livre, livre para adorar, livre para receber de Deus, livre para colocar também no altar do Senhor, livre para glorificar e adorar Deus em espírito e em verdade. Então Ele nos comprou, e Ele nos comprou com sangue derramado na cruz do Calvário. Então esse foi o preço do nosso resgate. Pedro, querido, ele em primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, está escrito: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Queridos, naquele tempo, era comprado a liberdade de um escravo e de cativo, através de coisas corruptíveis, como prata e ouro. Tinha um grande valor na época, e tem hoje, mas são metais corruptíveis. Mas o preço da nossa liberdade, queridos, tem um preço, tem algo muito maior, um valor muito maior, porque não foi comprado por algo corruptível, não foi comprado por prata e nem ouro, mas foi comprado pelo precioso, santo, puro sangue do Cordeiro Santo de Deus. Por isso, meu irmão, você é uma mulher livre, você é um homem livre. Ora, Igreja Evangélica Sem Fronteira, e você que tem parte com Deus e nos visita nessa noite, você é uma pessoa livre. Não deixe ninguém apontar em você e colocar no seu rosto, querer lançar no seu rosto os teus pecados de outrora, porque os teus pecados já foram perdoados. Você não é mais escravo, você não é mais cativo, você é um homem livre, você é uma mulher livre, você é um jovem livre, porque o sangue de Jesus, Ele comprou a tua redenção. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Abra comigo a palavra de Deus em Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo de número 8. Romanos 8, aliás, Romanos 5, desculpa, Romanos capítulo 5. Romanos 5, vamos ler 2 versículos, o 8 e o 9. Amém? Versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo quê? Seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Quando eu digo o sangue de Jesus tem poder, eu estou declarando que o sangue de Jesus, Ele garante a minha justificação. No versículo 9 diz: logo muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue. Então o sangue de Jesus, ele nos garante redenção, mas também ele nos garante justificação. E justificação é um termo judicial naquela época. O que é isso? Vamos entender. É importante a gente entender esses termos que a Bíblia fala. Queridos, naquele tempo alguém
era tido como um violador da lei, fez algo que merecia estar preso. E aí ele era trazido à presença de um juiz. E aí o juiz ia analisar o que ele fez, ele ou ela fez. E aí, de acordo com o que o juiz ia analisar, os prós e os contras, o juiz ia dar um veredito ali. Podia ser: você é culpado, vai ter que ficar preso. Ou então podia dizer: o veredito para a sua vida é: você não tem culpa, é inocente, você é uma pessoa livre, pode ir. Então isso é um termo judicial, justificação. Trazendo isso para uma linguagem espiritual, nós carregávamos sobre nós a culpa dos nossos pecados, e nós teríamos que pagar por isso. Mas quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, e o seu sangue foi derramado ali, queridos, ele promoveu pelo seu sangue a nossa justificação. Ou seja, quando nós comparecemos diante do supremo juiz chamado Deus Pai Todo-Poderoso, ele olha para a minha vida e olha para a sua vida, mas ele não olha com um olhar qualquer, ele olha pela ótica de Jesus, e ele vê sobre a minha vida e a sua vida as marcas daquele sangue precioso que foi derramado na cruz do Calvário. E aí, mediante essa marca do sangue que está sobre a minha vida e sobre a sua vida, o justo juiz, o perfeito e soberano juiz, chamado Deus forte e poderoso, ele dá um veredito final, e um veredito pleno para mim e para você. Ele diz: olha, esse daí é inocente, essa daí está livre, nenhuma culpa precisa pesar sobre ele e sobre ela, porque o que eu vejo nela é inocência, o que eu vejo nela é inocência, ele está livre, pode andar de cabeça erguida pela sociedade, ninguém tem o direito de acusar, ninguém tem o direito de dizer que merece prisão, que merece ser cativo. Não, eu, o supremo juiz, digo: ele e ela é livre, o meu veredito é: você é livre. Tudo isso, queridos, não porque eu seja merecedor, não porque você seja merecedor, mas pela graça e misericórdia do Senhor. Ele se doou por inteiro, como sacrifício vivo na cruz do Calvário. E o seu sangue está sobre a minha e sua vida. E não pode haver remissão de pecados se não houver derramamento de sangue. E aquele sangue ali derramado na cruz do Calvário, ele nos justifica diante de Deus. Diante de Deus, eu compareço, queridos, não mais como aquele pecador que merece ser punido pelos meus pecados. Não, mas eu compareço, eu e você comparecemos diante de Deus como um pecador justificado pelo sangue do Senhor Jesus. E isso é o motivo de a cada dia mais aprendermos a glorificar a Deus, porque nós éramos para estar em prisão. Aquela cruz não era para o Cristo, não era para o Senhor Jesus, era para mim e para você, mas ele assumiu o meu e o seu lugar. E aquele sangue que foi derramado ali, ele não tem prazo de validade, ele vale até hoje, porque aquele que morreu na cruz, ele é o mesmo de ontem, de hoje, será por toda a eternidade. Ele é o Cristo vivo de Deus, ele é o autor da nossa fé e da nossa vida e da nossa salvação. E quando comparecemos diante do Pai, o perfeito juiz, com as marcas do sangue de Cristo, ele diz para mim e para você: você é justificado, você não pode ser punido por nada, você está limpo, você é inocente, pode seguir a sua vida e desfrute de vida em vida em abundância. Louvado seja Deus. Nós somos livres, queridos. Não aceite como livre que você é ainda acusações do inimigo para fazer você se entristecer e voltar àquela vida de cativo de outrora. Não, o sangue de Jesus é mais poder, tem muito mais poder do que as artimanhas e as acusações do inimigo. Quando alguém se levantar para lhe acusar, queridos, você diz: você pode escutar, deixa a pessoa falar, você fez isso, você é assim, mas no final, diga: olha, com amor, diga: eu só quero lhe dizer uma coisa, meu irmão, posso lhe dizer? Posso. Tudo que você disse aí para mim, do que eu fiz antes de Cristo, que eu bebi, que eu me prostituí, que eu adulterei, é verdade. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que aquele
aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e esse que se fez novo. E outra coisa eu quero te dizer, Romanos 8:1, que aquele que está em Cristo, já nenhuma condenação há para a vida dele. Tudo isso que você falou eu fiz, mas agora para frente eu sou uma nova criatura, e de todas essas acusações que você tem lançado no meu rosto, não tem mais poder sobre a minha vida, porque o que pesa sobre mim é a palavra de Deus, e ela diz que eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Colossenses capítulo de número 1. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 17. Então o sangue de Jesus tem poder que promove, garante a nossa redenção e a nossa justificação. Colossenses capítulo 1, a partir do 17, diz assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue, o seu sangue ali na cruz, o sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O que é que eu aprendo aqui? Por que o sangue de Jesus Cristo tem poder? Porque o sangue de Jesus Cristo, ele me leva a uma perfeita reconciliação com o Pai. Versículo de número 20 diz: E que havendo feito a paz pelo seu sangue, o sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. E o que é reconciliação, irmãos? Reconciliação é um estado de inimizade entre duas pessoas. Aquelas pessoas são inimigas. Vamos supor que, vou já explicar o que é, para você entender o que é reconciliação. As pessoas são inimigas, não podem nem chegar perto uma da outra. Mas quando acontece a reconciliação, o contexto é mudado. Aquela relação de inimizade dá lugar agora a uma relação de amizade. Aquela relação de intrigas, de guerra, de batalha, agora dá lugar a uma relação de paz, porque houve reconciliação. Queridos, por causa dos nossos pecados, nós éramos inimigos de Deus. Mas através do sangue da cruz, sangue do Senhor Jesus derramado na cruz, foi firmado ali a nossa reconciliação com o Pai. Ou seja, nós que vivíamos numa relação de inimizade com Deus, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, e que esse sangue ele está na minha vida quando eu o recebo como Senhor e Salvador da minha vida, e ando de acordo com o seu Evangelho, de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade. Esse sangue marca a minha vida, é uma marca na minha vida, e aí eu passo para um estado de inimizade para um estado de amizade com Deus. É por isso que o Romanos 5:1 diz que aí nós temos agora paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque esse sangue, querido, ele apaga essa relação de inimizade, faz cair por terra essa barreira entre nós e o nosso Deus. Às vezes, queridos, a gente, mesmo reconciliado com Deus, não quer dizer que eu agora não peque mais, você não peque mais. Não é isso. O que a palavra quer dizer, queridos, é que toda a culpa do nosso pecado, ou que mesmo agora com Cristo a gente venha cometer, e se a gente buscar o Senhor com o coração arrependido e não cair mais nesse ciclo de pecado, que muitas vezes se torna um ciclo vicioso na vida de muitos, naquele momento, queridos, a reconciliação é reatada.
Não porque eu seja o bambambam, não porque eu seja o tal, não porque fulano tal tem dinheiro, ou não tem, não é nada disso, queridos. Mas o que nos garante essa reconciliação chama-se sangue do Cordeiro vertido na cruz de Calvário. Não é diploma de faculdade, não é currículo gigantesco, não é nada disso, queridos. Mas é o sangue de Jesus que garante a nossa redenção, garante a nossa justificação e garante a nossa reconciliação com o Pai de amor. Então, quando eu digo o sangue de Jesus tem poder, eu estou declarando essas coisas. Mas eu preciso também tomar posse dessas coisas. Eu não posso duvidar, porque o que eu estou mostrando aqui, queridos, não foi palavra que eu escrevi. O que eu estou colocando aqui, não estou fazendo uma abordagem fora de contexto. O que eu estou fazendo aqui é mostrando para você, contextualizado, naquilo que está na minha Bíblia e na sua Bíblia, na palavra de Deus para mim e para a sua vida. Não é invencionice da Igreja Evangélica Sem Fronteiras. Não é doutrina criada pela Igreja Evangélica Sem Fronteira. Não. É algo que a Igreja Evangélica Sem Fronteira crê, tomou posse e prega, porque é verdade de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então isso é uma realidade bíblica. Mas eu preciso tomar posse. Porque o inimigo muitas vezes ele vai colocar no meio da caminhada, durante a nossa trajetória de vida terrena, ele vai colocar algumas coisas para a gente duvidar. Para a gente começar a balançar na credibilidade dessas verdades que estão sendo pregadas, anunciadas aqui nessa noite, e que são anunciadas aqui em muitos e muitos cultos, por homens e mulheres de Deus, que o Senhor levanta para estar aqui nesse lugar que eu estou, para pregar a palavra de Deus. É uma realidade bíblica. Abra comigo a palavra de Deus em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo de número 10. Vamos ler dois versículos, o 19 e o 20. Hebreus capítulo 10, versículos 19 e também o 20. Amém? Tendo, pois, irmãos, intrepidez, ou seja, ousadia, para entrar no Santo dos Santos. Pelo quê? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O que é que isso quer dizer? Quando eu anuncio, quando eu faço uso da expressão, o sangue de Jesus tem poder, eu estou declarando que o sangue de Jesus me dá livre acesso à presença de Deus. Você entendeu isso aí? Quando eu digo que o sangue de Jesus tem poder, eu estou declarando que através do sangue de Jesus, eu tenho livre acesso à presença de Deus. Porque é isso que diz aqui a palavra. Aqui no versículo 19 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus. Queridos, o templo naquela época, ele tinha vários compartimentos. E um desses compartimentos era chamado Santo dos Santos. E nesse compartimento chamado Santos dos Santos, ali habitava a presença de Deus. Tinha um véu que separava, mas no Santos dos Santos habitava a presença de Deus. Só quem podia entrar nos Santos dos Santos, ou seja, no lugar onde habitava a presença de Deus, era o sumo sacerdote uma vez por ano, para oferecer sacrifício pelos pecados, os seus próprios pecados e pelo pecado do povo. Mas para o sumo sacerdote entrar lá uma vez por ano, queridos, algumas coisas eram requisitadas dele. Uma das tais é que para entrar lá, o sumo sacerdote, eles precisavam aspergir o sangue de um cordeiro. Eles sacrificavam aquele cordeiro e o sangue ele aspergia, ou seja, ele lançava sobre as suas vestes, sobre o seu corpo, para poder entrar ali nos santos dos santos.
E o que é isso quer dizer para mim e para você nesta noite? Queridos, como eu já falei, o Santo dos Santos é o lugar da presença de Deus. Pedro também diz no capítulo 2 que nós somos sacerdotes reais, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Nós somos homens e mulheres, nós somos sacerdotes de Deus, queridos, e nós temos acesso, nós temos liberdade para entrar nos santos dos santos. Sabe por quê? Porque um dia o Cordeiro Santo, ele foi sacrificado na cruz do Calvário, e esse sangue está sobre a minha vida e sobre a sua vida, e esse sangue que me garante com intrepidez, com ousadia, com fé, com vida no altar, entrar nos santos dos santos e ali tomar posse da bênção de Deus para a minha vida. É esse sangue que me garante entrar nos santos dos santos, no lugar da presença, onde habita a presença maciça e plena de Deus, e ali ver Deus responder às minhas orações, e ali ver Deus abrindo uma porta para a minha vida, e ali ver Deus fazendo um milagre na minha vida, fazendo um milagre no meu casamento, fazendo um milagre na minha família. Queridos, o sangue de Jesus que está sobre a tua vida, que está sobre a minha vida, nos garante livre acesso à presença de Deus, para tomarmos posse daquilo que Deus quer nos entregar, para a honra e para a glória do seu santo nome. Louvado seja Deus. Agora o versículo diz, aqui no versículo 19 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia para entrar nesse lugar. Nós temos que ter, queridos, ousadia, intrepidez. Nós não devemos, queridos, nós não devemos nos acovardarmos, ter medo, porque Deus não nos deu espírito de medo, de temor, não, mas de poder. O Espírito Santo que habita em mim e em você, não é Espírito com E minúsculo, não, é Espírito com E maiúsculo, é o Deus forte, é o Deus pleno, é o Deus todo-poderoso, como foi cantado aqui no último hino nessa noite, o Espírito Santo. Então, queridos, nós temos condição sim de entrarmos nesse santo dos santos, no lugar onde habita a presença maciça de Deus. Como eu falei, não porque eu tenha méritos, não porque você tenha méritos, não, mas porque o sangue puro, o sangue infalível, o sangue sobrenatural, o sangue incomparável do Senhor Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, que está sobre a minha e a sua vida, nos garante esse acesso pleno à presença de Deus. E com a diferença, o sumo sacerdote só podia entrar lá uma vez por ano. Nós podemos entrar toda hora, todo dia. Esse acesso está liberado para mim e para você. O véu foi rasgado, não tem mais nada que barre, querido. Eu tenho acesso diário, todo dia, todo momento. Se você está na escola, ali você pode entrar na presença de Deus, ali você pode entrar nos santos dos santos. Se você está no trabalho, ali você pode entrar nos santos dos santos. Se você está na faculdade, ali também você pode entrar nos santos dos santos. Se você está no momento de lazer, você pode entrar nos santos dos santos. Se você está aqui na igreja, que maravilha, esse é o lugar, melhor ainda, mais propício para você entrar nos santos dos santos de maneira coletiva, queridos. Mas não existe mais barreira, o véu foi rasgado de alto a baixo, o sangue do Cordeiro está sobre mim, sobre você, o acesso está livre. Por isso vai, toma posse da tua bênção, toma posse de uma vida de comunhão com teu Deus, o acesso está liberado. A senha para ter acesso chama-se: o sangue de Jesus tem poder. Essa é a senha, irmão. Toma posse. Primeira carta de João, capítulo 1. Primeira carta de João, capítulo de número 1. Eu falei hoje essa questão do sacerdote. Deus me deu passei uns dias pesquisando sobre a questão do sacerdote. Porque desde o Antigo Testamento,
O projeto de Deus é que a nação dele, o povo dele, fosse um povo de sacerdotes. E Pedro, no capítulo 2, primeira carta de Pedro, capítulo 2, ele fala da questão que nós somos sacerdotes reais. Não diz que agora sacerdote é só de uma classe, de um povo X, não. Diz que agora todos nós, homens e mulheres, você que tem a marca de Cristo na sua vida, você que está debaixo do sangue de Jesus, você é um sacerdote e sacerdotisa de Deus. E eu passei um tempo pesquisando sobre isso, irmão, eu descobri tanta coisa. E eu tive um dia falando com o pastor, e se um dia o pastor me permitir, irmão, dá umas 2 a 3 doutrinas. Mas é palavra, irmão, e é Bíblia. Mas é interessante nós entendermos que nós somos sacerdotes reais. Agora, entendemos as nossas funções, a nossa missão, e aí como deve ser a nossa vida como sacerdote. É tremendo. É uma palavra que me alegrou muito, e eu tenho certeza que um dia Deus me permitir compartilhar com os irmãos, vai edificar muito a vida dos irmãos também, porque edificou muito a minha, e é Bíblia, irmão. É tudo, cada coisa que fala é Bíblia, é mostrando na palavra de Deus. É muito bom. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo de número 7. Capítulo 1, 7 diz assim: se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o quê? E o sangue de Jesus, seu Filho, nos faz o quê? Nos purifica de todo o pecado. Quando eu digo que o sangue de Jesus tem poder, eu estou dizendo que eu estou purificado mediante esse sangue. Porque o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Queridos, não diz aqui a palavra que ele nos purifica de alguns pecados. Diz que nos purifica de todo pecado. Todo. Irmão, mas o pecado que está sobre a minha vida é muito grande, meu querido, é muito forte. Mais forte e poderoso é a eficácia do sangue de Jesus para promover purificação na tua vida. É muito mais poderoso. É muito mais poderoso. Então, através do sangue de Jesus, nós somos purificados, queridos. Esse sangue, ele é como aquela água que, quando passa lá com aquele detergente e aquela água sanitária, vai removendo ali as manchas, vai tirando ali todas as impurezas, tudo aquilo que as pessoas veem e dizem, olha, tem um sujo aqui. Esse sangue, queridos, ele nos lava. E o melhor, queridos, que um detergente, uma água sanitária, ela lava muito que exteriormente. Mas esse sangue não, queridos. É um sangue tão poderoso que ele tem poder de deixar os seus benefícios no corpo, na alma e no espírito. É algo profundo, é algo sobrenatural. Queridos, eu não estou falando aqui de algo natural. Eu estou falando aqui de algo sobrenatural. Eu não estou falando aqui do meu sangue ser derramado aqui. Ele não vai limpar nada, pelo contrário, ele vai sujar aqui. Mas eu estou falando de um sangue sobrenatural. Eu estou falando aqui de um sangue superior. Eu estou falando aqui do sangue que está acima de todo sangue, porque o nome dele é o nome que está acima de todo nome. Por isso seu sangue é um sangue que está acima de todo sangue. É esse sangue que tem poder de purificar a mim e a você de todo o pecado, de todo, meu irmão. Mesmo aqueles pecados absurdos que você cometeu e até hoje acha, mesmo aceitando, porque tem muita gente que aceitou Jesus, já tem um tempo de caminhada, mas ainda vive se martirizando por pecados cometidos anteriormente. O diabo ainda fica acusando. A pessoa fica na dúvida se realmente houve perdão para ele ou para ela. Queridos, o diabo é mentiroso e o pai da mentira. O que eu estou pregando aqui é Jesus Cristo. Ele é o Deus da verdade. A sua palavra é verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus é verdade. Deus é o Deus da verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Eu não estou falando aqui de mentira, eu estou falando da verdade. O diabo, ele vai colocar essas mentiras. Mas creia que esse sangue aqui, ele tem poder de perdoar todos os teus pecados. Todos os pecados. Aqueles mais simples que você pode achar,
ou que a sociedade rotula como simples, ou aqueles que a sociedade rotula como pecados hediondos, horríveis. Queridos, não importa. Não importa o tamanho, não importa a profundidade do teu pecado. O que importa é que o sangue de Jesus, ele tem poder para te purificar de todo pecado. O que importa é isso. O que importa é isso, queridos. Toma posse. Toma posse. Não fique se martirizando pelas coisas cometidas de outrora. Não deixa aquilo que as pessoas ainda falam até hoje a respeito de você te entristecer, deixar você para baixo. Queridos, não. Olha para a cruz do Calvário. Olha para aquele sacrifício incomparável e perfeito do Cordeiro Santo de Deus. E preste atenção, irmão e irmã. O sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário, ele tem poder. E ele te purificou. Por isso, meu irmão, erga a tua cabeça. Caminha de cabeça erguida. Aquele que tinha poder de erguer um dedo e te apontar, ele não ergueu o dedo e te apontou. Ele abriu os braços para te receber. E ele é maior do que o inimigo. Ele é maior de qualquer ser humano que possa se levantar para te acusar. E o sangue dele é poderoso para te purificar. Você tem que tomar posse disso. Isaías, nessa visão profética que ele tinha da eficácia do sangue de Jesus, de purificar, Isaías capítulo 1, de número 18, ele diz assim: diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã, como a mais pura lã, branquinho, branquinho, branquinho. E tem um hino que diz, mais alvo do que? Do que a neve. É a eficácia do sangue de Jesus, meu irmão. É a eficácia do sangue de Jesus. Abra comigo aí para finalizarmos. Apocalipse, capítulo de número 12. Agora, quando você disser, o sangue de Jesus tem poder, você entende o que está sendo declarado ali naquela hora, né? Se você entende, se você já entendia, amém. Está sendo reforço para você. E se você não entendia, está sendo um aprendizado para a sua vida nessa noite. Mas, tanto você que já entendia, como você que está aprendendo, tome posse. Tome posse. Apocalipse capítulo 12. Vamos ler 2 versículos nessa noite. Vamos ler o versículo de número 10 e 11. Apocalipse 12, 10 e 11 diz assim, amém? Versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do trono de Deus. Versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa de quem, irmãos? Do sangue de quem? E por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Versículo 11. Eles, pois, o venceram, eles quem? Os mártires da fé, que morreram porque não negociaram a sua vida com Deus. Eles morreram e venceram. Venceram quem? O acusador, que de dia e de noite diante do trono de Deus estava acusando os mártires, o povo de Deus, a igreja do Senhor. Então eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. O que é que eu aprendo? Quando eu declaro que o sangue de Jesus tem poder, eu declaro que através do sangue de Jesus, eu e você somos mais do que vencedores. Você pode aplaudir o Senhor? Louvado seja Deus. Nós somos mais do que vencedores, queridos. É o poder do sangue do Senhor. Aqui não diz que eles venceram porque eram mais fortes. Aqui não diz que eles o venceram porque eram muitos musculosos.
eram muito altos, muito altos. Não. Aqui diz que eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Queridos, o motivo da minha e da sua vitória, o motivo de todas as vitórias que nós já recebemos até aqui, o real motivo da vitória que Deus ainda vai te entregar hoje, daqui para meia-noite, o motivo real da vitória que Deus vai te entregar durante essa semana, o motivo da real vitória que Deus vai te entregar durante esse mês de julho, o motivo da real vitória que Deus ainda vai te entregar nesse ano de 2017, queridos, não é porque você é maior ou menor do que ninguém, não, mas é por causa do sangue de Jesus e do Cordeiro que está sobre a tua vida. Esse é o motivo da nossa vitória. Através do sangue de Jesus nós temos a vitória sobre o acusador da nossa alma. Através do sangue de Jesus nós temos a vitória diante daqueles gigantes que se levantam para neutralizar a nossa caminhada de fé. Por causa do sangue de Jesus, desse Cordeiro Santo. E aqui, mais uma vez, eu chamo a sua atenção, o versículo 11, não fala de Cordeiro com C minúsculo, mas Cordeiro com C maiúsculo. É o Cordeiro dos Cordeiros, é o Cordeiro Santo de Deus, não é qualquer um, é o Senhor Jesus. Por causa do seu sangue, queridos, que está sobre a minha e a sua vida, nós somos mais do que vencedores, diante das acusações, diante das investidas de Satanás, diante dos levantes das trevas, diante das calúnias, daqueles que querem puxar o nosso tapete, daqueles que querem ver a porta se fechar para nós, daquele que quer ver a nossa família ser destruída, queridos. O sangue de Jesus tem todo o poder para nos fazer mais do que vencedores, e na verdade, eu e você somos mais do que vencedores, por meio do sangue do Cordeiro de Deus. Então, queridos, não tem outra história, é a realidade bíblica. Ou você toma posse da realidade bíblica, meu irmão, ou anda de qualquer jeito. Ou você toma posse do que está sendo anunciado nessa noite, e anda, meu irmão, e anda em novidade de vida, e anda de cabeça erguida, como um crente que sabe para onde está indo, e sabe o que te espera lá na frente, sabe em quem tem crido. Você precisa andar, tomar posse dessas maravilhas que estão sendo anunciadas, e andar de cabeça erguida. Então o sangue de Jesus, queridos, ele nos garante a nossa vitória. Queridos, aqui não há dúvida. Aqui não diz que o sangue do Cordeiro fez com que alguns venceram. Aqui não diz que o sangue de Cordeiro ele deixou uma vitória parcial, momentânea. Não, diz que eles, conjunto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Sabe por que eu e você estamos aqui nessa noite? É por causa do sangue do Cordeiro. Sabe por que nós estamos nessa igreja, nesse templo maravilhoso e aconchegante? É por causa do sangue do Cordeiro. Sabe por que você está aí, alguns com friinho gostoso, né? Lá daquele lugar, né, pastor? Que a gente foi lá, o Guaramiranga, Tianguá, esse climazinho maravilhoso. Sabe por quê? É porque é o sangue de Jesus que nos tem dado condição. Sabe por que nós temos uma liderança aqui que anda em unidade? É porque essa liderança tem respeitado e tem colocado a sua vida debaixo do sangue do Cordeiro. Sabe por quê? Que muitas vitórias já foram dadas mediante aquela caixinha de oração que você coloca os seus pedidos aqui. Sabe por quê? Porque é o sangue de Jesus que nos garante a vitória quando as irmãs se colocam diante de Deus em intercessão pela sua vida, pelas nossas causas. Sabe por quê? Que essa igreja aqui, queridos, ela tem marchado de força em força, de fé em fé, de glória em glória, mas também de vitória em vitória. É porque o sangue de Jesus está sobre essa comunidade chamada Igreja Evangélica Sem Fronteiras. É o sangue de Jesus, queridos. É o sangue de Jesus. E esse sangue, queridos, ele quer promover uma vitória maravilhosa na tua vida aqui nesta noite. De tudo isso que eu falei, mas esse sangue ele quer proporcionar a você uma vitória espetacular aqui nesta noite. Esse sangue do Cordeiro, ele quer proporcionar a você a vitória da salvação da tua alma nesta noite. Porque essa é a maior vitória. O que
adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vir perder a sua vida, a sua alma? A maior vitória que alguém pode tomar posse na sua vida, queridos, é a salvação da sua alma. É ter o seu nome escrito no livro da vida. É ser selado pelo Espírito Santo da promessa. Então, essa é a maior vitória que o sangue de Jesus quer proporcionar à sua vida aqui nesta noite. É a vitória da salvação da tua alma. Mas para que isso aconteça, você precisa fazer duas coisas básicas. Irmão, quanto eu devo pagar? Nada. O preço já foi pago na cruz do Calvário. O que você precisa é tomar posse. Irmão, o que é que eu preciso fazer? Irmão, eu preciso ir de joelho daqui para Canidé? Não, não preciso. Irmão, eu preciso fazer tantas novenas? Não, não preciso. O sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Mais uma vez eu quero frisar que você precisa tomar posse. Então, irmão, o que é que eu preciso fazer? Primeiro, aquilo que a gente já pregou em 1 João 1,7. É tomar posse da eficácia do sangue de Jesus, que tem poder para purificar você de todo pecado. É você tomar posse, é crer nisso. Que o sangue de Jesus, ele tem poder para purificar você de todo pecado. Isso é a primeira coisa, básica, simples. E a segunda coisa é se arrepender dos seus pecados. Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. É isso. Então você precisa tomar posse do que foi pregado aqui em 1 João 1,7, que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, e você precisa se arrepender dos seus pecados. Dizer para Deus: olha, Senhor, eu me arrependo, eu quero abrir toda a minha vida para que o Senhor venha ser o único Senhor, regente da minha vida. Venha, que o meu coração eu te entrego nessa noite, para que o meu coração seja o teu trono, Deus. Para que o Senhor se sente nesse trono chamado meu coração e venha dirigir a minha vida, venha governar a minha vida. Porque eu dou legalidade para o Senhor, somente a Ti, ser o único Senhor e Salvador da minha vida. E aí, se arrepender dos seus pecados, meu irmão, Ele vai te receber, e Ele vai te banhar, Ele vai aspergir a tua vida com seu sangue precioso, e todas essas maravilhas vai estar sobre a sua vida, para a honra e para a glória do nome dEle. Pastor...